Olá, gente, mais um episódio do Lumen Podcast, à luz de um bom papo. Como sempre, pessoas incríveis passando por aqui. Já já a gente vai apresentar para você. Espera só um pouquinho que daqui a pouco a gente volta. Que bom te ver aqui no Lumen Podcast e eu quero apresentar o nosso convidado de hoje. Ele é evangelista da Igreja Calel Church, Calel Brasília Church, desde 2012. Ele é formado pelo Centro de Treinamento Bíblico Rema, foi meu aluno! Líder de jovens e evangelista. Seja bem-vindo, Ricardo Lima. Que nome lindo, cara. Um Ricardo e um Ricardo, não é brincadeira hoje não. Ó, gente, 2 Ricardos no mesmo metro quadrado. Vai dar bom. Vai dar bom, já deu bom. Seja bem-vindo, dá um alô para nossa galera aqui nessa câmera. Que honra estar aqui, né? Eu falo que é um sonho estar aqui hoje, porque eu admiro muito esse casal. Uau, obrigado. Ainda que aquela foi minha professora no Rema, mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu tenho certeza que Deus falará poderosamente a todos que estão ouvindo a gente, assistindo a gente. Amém. Então a gente já vai começar arrombando a porta da frente. A gente quer que você conte um pouquinho a sua história. A gente tem um pastor que ele fala assim, conte a sua história, porque a nossa a gente já sabe. Como é que você se descobriu no Evangelho? Você nasceu no Evangelho? Não, eu me converti dia 21 de outubro de 2012, 3 horas da tarde. Nossa! E nunca vou esquecer a palavra, nem aquele dia, porque mudou minha vida. Tudo que eu estou vivendo hoje foi porque eu decidi, em 2012, receber Jesus como Senhor e Salvador. Então, quando Jesus entrou na minha vida, eu lembro que o Espírito falou muito forte, eu não entendi ainda, mas ele falou, eu vou te usar para pregar o Evangelho. E eu me converti em outubro, em novembro, eu já estava pregando o Evangelho. Uau. E de novembro de 2012 até hoje, eu nunca parei de pregar o Evangelho. Todo final de semana eu me converti como? Você foi a um culto? Eu fui num encontro da minha igreja Calel, que eu estou até hoje. Uhum. Então foi a igreja que você frequenta, foi onde você aceitou Jesus. Legal. Lá na Vila Planalto até hoje. Hoje nós somos líderes de jovens, eu e minha esposa. Nós fomos ungidos pastores em 2017. E estamos aí até hoje, firmes e fortes. Você foi a um encontro, Te a convite de convidaram amigos? para ir para a igreja? Na verdade foi assim, eu pedi minha esposa em namoro. A gente começou a namorar no sábado. E ela ia para o encontro no outro final de semana. Aí ela foi para esse encontro, quando ela voltou desse encontro, ela falou, só continuo namorando com você se você aceitar Jesus. Até então ela não era crente também? Ela não era também. Uau. Aí eu falei assim, só isso? Pra mim, eu falei, é fácil. Tô apaixonado Eu mesmo. quero. Aí eu falei, tá bom. Aí a gente casou no outro ano, em abril. E depois que ela fez esse encontro, eu fiquei quase um ano para fazer esse encontro. Ela falou, vamos pro encontro, ela já estava convertida, eu só estava indo para a igreja mesmo por causa dela. Uhum. E ela falou, não, vamos pro encontro em abril, a gente casou em novembro, em outubro eu falei, é só uma vez, se eu for pro encontro, acabou? Ela falou, não, se você for pro encontro, eu não vou mais encher seu saco, não. Uhum. E nesse encontro que eu fui, nunca mais eu deixei de ir em nenhum encontro. Aí eu me converti nesse encontro e até hoje estou aí firme. Esse encontro que você fala é a visão G12? Aquele encontro com Deus ou é um encontro normal de igreja? É um encontro normal. Uhum. É um encontro normal. A igreja em célula, Uhum. né? E esse encontro, acho que é do M12. Era do M12, isso. Uhum. E foi nessa visão do M12, desse encontro, que eu me converti. Aí depois disso, só alegria. Como foi isso, Ricardo? Assim, me converti, como que um mês depois você já está pregando? Porque precisa de treinamento, Sim. precisa de leitura bíblica, precisa de fundamentos, precisa de tanta coisa. Como é que em um mês você está pronto? Eu cheguei do encontro no domingo à noite, e domingo à noite mesmo eu já fui ler a Bíblia. E comecei a ler toda hora a Bíblia, todo momento, lendo e decorando textos. Decorando Uau. como? Eu lia até decorar. Textos, versículos, capítulos, os personagens. E isso foi me tomando e eu fui gostando da palavra até essa palavra fazer parte da minha vida. Me tira uma dúvida, Ricardo. Por exemplo, você começou a ler a palavra e começou a se apaixonar por ela, certo? Mas quando você começou, já era pensando em pregar ou porque você estava com sede mesmo de... Era sede. Uau.
E você lia o quê? Você começou pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos, ou você começou, não, vou de capa a capa? Como você começou isso? Eu ensino até hoje a forma como eu aprendi. Eu Que não bom. leio Bíblia por livros, eu leio por temas. Então eu quero saber, até saturar sobre salvação. Então eu pego tudo na Bíblia sobre salvação. Você procurava na palavrinha, salvação, e vai lendo os textos. Na verdade, tanto as histórias, os textos, os personagens que levam para a salvação. Depois eu ia para a fé, depois para evangelismo, depois para dons. Foi assim que eu fui mergulhando. O direcionamento que o Espírito Santo me deu foi leia por temas. Mas como você procurava? Tipo assim, vou ler sobre salvação. Que personagens que você via sobre salvação? Eu pegava um texto que falava sobre o amor de Deus, João 3,16, e eu via a explicação. Essa explicação te mandava para outro. Isso. E infinitamente E aí você não tinha mais... não para. Infinito, você não para de falar sobre o amor de Deus, sobre salvação. Então aquele rodapé, a Bíblia diz tudo, vai te levando para outros textos que você vai... se enchendo daquele assunto. Vai te dando bagagem a respeito daquele assunto. Então você fala, onde a Bíblia fala sobre alguma coisa, sobre fé, sobre evangelismo, qual é o evangelismo da Bíblia? Alguém que Cristo curou. Então a gente sabe, eu vou até decorar onde está, quem foi, como foi. Legal. Os próximos personagens que levaram sobre a fé, a graça, o amor, até decorar. Então até hoje eu ensino. Você quer, a gente fala, pastor, como é que eu começo a ler a Bíblia? Leia por tema. Você está fraco hoje, como é que está a sua fé? Minha fé está muito fraca. Então vai na Bíblia, tudo que fala sobre fé. E só saia de lá quando a sua fé voltar. Show. Uau. Aí essa pessoa vai se encher de fé. Agora a sua dúvida é sobre o quê? Eu não sei o que eu fui chamado. Vê os dons, estuda sobre Paulo, estuda sobre os homens que Deus levantou, como que Deus chamava, como é que Deus tratava, como é que Deus ensinava, como é que Deus repreendia, como é que Deus trazia para perto, como é que Deus repreendia os fariseus. Então eu começo a ensinar dessa forma. Que legal, cara. É interessante que esse dia que você está falando é que, por exemplo, a pessoa está com dúvida no seu chamado. Sim. Se Deus chamou ele para alguma coisa, é claro que chamou. Mas assim, o que fazer quando se aceita Jesus? E ele vai pesquisar sobre o chamado. Às vezes Deus já está falando e ele não reconhece aquilo como uma voz de Deus chamando. Isso. Aí ele vai ver vários exemplos na Bíblia e fala assim, opa, mas eu já tenho ouvido isso de Deus que parece com isso aqui. E já vai ter aquela conexão aonde Deus vai testificar. Fala assim, é isso mesmo, meu filho. Tem gente que fala, eu vou começar por Mateus. Não, vou começar por João, por Gênesis, ou por Apocalipse. Você quer mesmo se encher de conhecimento para que Deus te use? Não deixe de ler a Bíblia toda, mas tem um momento para que você estude temas. Eu nunca li por temas. Eu tô achando isso chocante. Porque, assim, também. Faz isso na sua mente. Eu leio... Eu gosto muito do tema de aliança de sangue. Então, quando eu vou lendo a Bíblia, eu marco tudo que diz respeito à aliança, ou todo o texto que eu acho importante quando eu vou dar aula. A minha Bíblia é inteira verde, porque é a minha cor de aliança. Eu tenho uma outra, o laranja são os textos que eu sei de cor. Vermelho, aliança de sangue? É porque Faz vermelho sentido. eu já... Não, aberto, verde? Não, mas vermelho eu já tinha marcado o que é pecado. Então já não dava mais para usar a cor. E aí mas por tema mesmo, vou ler só os textos que dizem respeito. Eu nunca tinha feito isso. Acho que é uma boa ideia para a próxima vez. Sai algo muito poderoso. Imagino. É que você fica focado naquele assunto, né? Claro. Então o leque vai abrindo, né? Que legal. Muito claro. Até para ensinar, para pregar sobre aquilo, salta do seu espírito. Porque você está cheio. Pois é, aí você se apaixona pela Bíblia porque você já teve essa inspiração de estudar por tema. Mas como é que você descobriu a sua chamada assim para evangelista? Como é que foi que você se descobriu assim, eu sou isso? Eu me converti 21 de outubro de 2012, 3 horas da tarde. Daquele final de semana para trás, nunca apareceu um cristão na minha vida para pregar o evangelho. E quando eu me converti, eu fiz uma pergunta. Por que nunca ninguém me confrontou, abriu a Bíblia e falou assim, diz o Senhor? E eu pensei, eu não quero ser mais um crente da minha geração. Eu quero fazer com que... Eu quero colocar adrenalina na minha salvação. Uau! Então eu não quero ser mais um líder de jovem, mais um crente, mais um pastor, mais um membro. Eu quero que o Espírito Santo verdadeiramente me use. Então quando eu falei, eu quero ser usado, ele usa.
Então foi a partir disso, com essa fome e sede de falar, eu quero que o Senhor me use. Porque quando eu lia aqueles homens, Deus levantando homens de todas as formas, de toda a classe social, eu falei, ele não muda. Então eu quero ser escolhido como o Senhor escolheu os seus 12. A minha oração foi essa. Eu quero ser o 13º. Como é que Deus levantava um profeta? Eu quero ser levantado um profeta igual você levantou João Batista. Igual você levantou o profeta Samuel. Eu quero ser o próximo. Não acabou. Eu sei que não acabou neles. Uau. Então eu quero ser o próximo. Então para que você seja o próximo, também precisa assumir essa responsabilidade. Então, basta querer, você tem que mão no arado também. É fácil você dizer eu quero, mas a realidade produza frutos dignos de que verdadeiramente você se arrependeu. Eu quero evidência. A Bíblia diz, provai e vede. Ele tá falando de evidência. Ele não está falando, fica só olhando. Não, ele não está falando só, ele está falando, prove e veja. Então eu quero provar de verdadeiramente o poder que ressuscitou Jesus Cristo na minha vida, no evangelismo, na pregação, na minha vida, no meu casamento. Então, principalmente no evangelismo. Porque o evangelismo, Cristo veio por causa de gente. Sim. Ele vai voltar por causa de gente. Isso. Então, eu amo o que Deus ama. Eu acho que o evangelismo é uma identidade que Deus nos deu, de provar que verdadeiramente você ama mesmo. Então eu falei isso para o Senhor. Eu quero evangelizar. Mas eu não quero evangelizar porque olha, ele tem coragem. Não, eu quero evangelizar e fazer um apelo às pessoas se converterem através do poder da palavra de Deus. Então eu não quero ser um pregador. Eu quero ser uma voz profética para a minha geração. Eu não sou um evangelista, eu não sou um pastor, eu não sou um líder de jovens, eu sou alguém que está falando aquilo que Deus quer falar. Então foi assim que eu descobri. Eu descobri que eu sou um evangelista. Porque eu amo gente. Eu amo vidas. Eu sempre falo algo. É impossível alguém que foi salvo não sentir o desejo de salvar outra pessoa. Não tem como você carregar a salvação e olhar para alguém e não sentir desejo de salvar ele. Isso não tem a ver com evangelismo, um evangelista. Isso tem a ver com alguém que está pegando fogo e o Espírito está aqui, querendo tocar em gente. Eu amo gente. Eu amo fazer o apelo e a pessoa olhar e dizer, eu quero. Show. Peraí, como foi que você começou a pregar? Porque aí você se apaixona pela palavra e você começa a comer a palavra e você vai ficando incendiado e tomado pela palavra. Quem foi que abriu a porta da pregação para você? Ou foi você que abriu, que você foi simplesmente... O meu líder, apóstolo Elias Júnior. É um homem meu mentor até hoje. E eu me converti em outubro, em novembro, ele me colocou para pregar sobre oração. Depois de outubro, em janeiro, eu preguei numa igreja chamada Casa de Davi, que ficava no SIG. Não sei se existe ainda hoje. De lá para cá, sempre pregando. Mas foi o meu líder que me incentivou, até hoje ele me incentiva. Quando o meu vídeo estourou na internet, eu falei para ele, apóstolo, eu estou recebendo muitos convites. Porque anteriormente eu falava, apóstolo, essa igreja está me convidando, o que o senhor acha? Vai, não vai? Esse sim, esse não. Depois que ele viu que minha agenda estourou, né? Ele falou assim, agora eu te abençoo. Pregue. Mas pregue o que o Espírito Santo está mandando. Então, o que eu estou vivendo hoje é debaixo da bênção do meu líder. Foi assim que, acho que onde eu estou, eu tenho a bênção do meu apóstolo. O que você me diria? Que diferença faz você ter a bênção do seu mentor, do seu apóstolo? O que seria com a bênção ou sem a bênção? É aquela cobertura espiritual que você tem. Eu não sou uma ovelha sem pastor. Eu estou carregando um nome de Cristo. Mas a Bíblia diz assim, ó, vos darei pastores segundo o meu coração. Todo pastor é gerado antes no coração de Deus. Então eu reconheço a unção que foi gerada no coração de Deus na vida dele. Então eu reconheço essa unção. Como é que eu reconheço essa unção? Apóstolo, eu estou sendo convidado para pregar em tal lugar. O que o senhor acha? Porque às vezes ele conhece aquele pastor, ele conhece aquela comunidade, eu estou indo lá achando que... Mas aquela igreja, ele sabe. Ele sabe o que está acontecendo.
porque acho que os pastores, eles, né, se conhecem, conexão. Uhum. Então eu estou indo num lugar onde ele está me abençoando. Essa é a forma de ter a bênção do meu Sim. líder. Ele fala assim, você pode ir lá. Não, essa daqui não, Ricardo. Então é você reconhecer que o não do seu líder é proteção, é amor sobre sua vida. Tanto não quanto sim também, né? Exatamente. Ricardo, você se lembra da primeira pessoa que você ganhou para Jesus? Você se lembra da primeira experiência, assim, evangelística? Sim, a primeira foi no encontro que eu preguei sobre a oração. Eu fiz o apelo e a pessoa se converteu. No encontro com Deus. Como eu fui ganho no encontro, ele também se converteu no encontro. Foi um rapaz. O evangelista, ele tem um olhar para fora da igreja. Né? A igreja é muito importante, mas normalmente o evangelista é aquele que está olhando para as almas que vai estão... buscar, né? E é aquele que tá sempre pensando, elas precisam vir, elas precisam receber Jesus. E normalmente o trabalho do evangelista é sempre fora da igreja. Essa é a tônica do seu trabalho? Você prega na esquina, você prega no Uber, você prega em todo lugar? Eu prego em todo lugar. Eu falo que se o rodo cair, alguma coisa ele quer falar. Como você começa? Eu começo primeiro fazendo amizade. Primeiro eu faço amizade, ganho essa confiança da pessoa. E na pandemia, como é que eu faço na pandemia? Todo mundo com medo na pandemia, falar todo mundo pensando, vai morrer, não sei o quê. E o que acontece? Eu falava, você sabia que tem um vírus aí pior do que o Covid? A pessoa, todo mundo já com medo de morrer. Eu tenho um pior do que esse, eu digo, pior. Ele chama pecado. Que o Covid mata o corpo, o pecado mata a alma. Então, mais perigoso do que o Covid é o pecado. E eu começo a perguntar, como está você? Se hoje fosse seu último dia, a pergunta que eu sempre faço, se hoje fosse seu último dia, você tem certeza que você sobe agora? Eu sempre também me coloco. E se essa for a última vez que eu estou falando de Jesus, eu subo? Então eu faço essas pessoas pensarem igual a gente está pensando aqui agora. Eu nunca parei para pensar nisso. Aí eu continuo. Você tem certeza que você sobe? Se a pessoa falar assim, rapaz, eu não sei. Eu falei, é porque você tem certeza que você não sobe. Se alguém falar assim, Deus sabe, é porque você também não tem certeza. Aí eu pego 2 textos, eu sempre pego 2 versículos. Romanos capítulo 8, versículo 14 e versículo 16. Esses 2 versículos dão convicção. O mesmo Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Pois que todos são guiados pelo Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus. Você tem certeza que você tem o Espírito Santo agora? Aí as pessoas começam a falar. Todo evangelismo é assim, parece que é universal. Mas eu falei, o menor problema que você tem para resolver é o seu cigarro. Não, como assim? Meu cigarro não vai me levar para o inferno? Não. Tem outras pessoas que quanto mais eu não vou embora, mais aumenta o nível de pecado para me parar. Não, mas eu vendo, esse é o menor problema. Não, mas eu roubo, esse é o menor problema. Não, mas eu matei muita gente, cara. Eu acho que não tem jeito para mim, não. Os assassinatos que você cometeu é o menor problema que você tem para resolver agora. Aí eles falam, não, mas então qual é o meu maior problema? Não é o pecado que você comete, porque Cristo já resolveu o pecado da humanidade na cruz. Seu maior problema é que você está rejeitando a salvação. Você está rejeitando Cristo, que veio te salvar. Não estou rejeitando, não. Você quer entregar a sua vida para Jesus agora, com um ato que você verdadeiramente quer mudar a sua vida e ama Cristo? Quero. Ninguém nunca falou assim, não, eu não quero Jesus, não. Todo mundo quer Cristo. Mas o que ele falou? Ide e pregue o evangelho. O problema é que a gente, além de pregar, a gente quer convencer. Então eu prego o evangelho e quem vai convencer é o Espírito Santo. Primeiro eu trago essa consciência de como eu estou, para depois essa convicção fazer com que eles declarem Jesus Cristo em sua vida. Até porque quem é que não quer Deus? Todos. Né? Não, eu falo. Mas agora quando você traz um fundamento e mostra onde ele está, situação. Aí ele se vê, ele fala assim, opa, não, ele já fala, não tem jeito para mim. Quer dizer, o mesmo que quer Deus, sabe que se ele continuar do jeito que está, ele já está rejeitado. Né? Ele já sabe. É essa consciência que você traz para ele, muito Sempre, legal. é a consciência. Eu não falo que Deus vai mudar
Eu não prego dizendo Jesus te ama. Eu não falo isso para ninguém. Ninguém nunca falei Jesus te ama, ele chorou, eu quero. Não existe, nunca. Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida. Não prego isso. Vem para Cristo que Deus vai mudar. Não. Porque o que a gente vê hoje muito, as pessoas falando que você deve fazer. Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Pregar o evangelho puro, é você falar o que Cristo fez e não o que a gente deve fazer. Isso, muito bom. Porque quando a gente apresenta o Cristo, a gente está dando endereço para essa pessoa. O que é o evangelho? É você pregar uma notícia. E qual que é a notícia? Vem que Deus vai mudar a sua vida? Não está escrito. Está desempregado? Não. Essa semana vai arrumar um emprego. Não. Vamos lá na igreja. É assim que as pessoas evangelizam. Está doente? Tem um pregador bom que você vai ver. Tá precisando um casamento? Vai lá na minha igreja que você vai, esse ano você casa. Aí passa um mês, passa 2, o emprego não veio, o casamento não saiu, o financiamento também não aconteceu nada, as pessoas se frustram. Mas quem foi que prometeu? Quem falou? Entendeu? Isso não é pregação. Não foi Deus. Então as pessoas estão... o evangelismo, vamos para a igreja. E o evangelismo que eu prego, a forma que eu falo de Jesus, não é levando as pessoas para a minha igreja, é levando as pessoas para Cristo. Show. Depois que eu levo Cristo para ela, eu convido ela para a minha igreja. É assim que eu evangelizo. Mas você tocou num assunto tão legal, porque quando você está falando da maneira que muita gente prega, inclusive até eu já até falei assim, sobre isso também, você me trouxe outra perspectiva assim, de anunciar a Cristo. Não que Cristo, os benefícios que ele dá. Porque falou de cura, falou assim de prosperidade, tudo isso faz parte da salvação, mas a salvação está nele. Busque primeiro, os demais vêm depois. Exatamente. Mas as pessoas querem atrair antes. A gente quer oferecer o benefício. É porque acaba virando uma barganha, né? Vem para você ganhar alguma coisa, mas você está trazendo a consciência de quem ele é e da necessidade que ele tem da pessoa de Cristo. Primeiro você vai anunciar. Se você olhar em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 3, versículo 1, apareceu João Batista no deserto da Judéia pregando sobre arrependimento. Primeira pregação do Novo Testamento anunciando Cristo não foi sobre o que você precisa, foi sobre arrependei-vos. Quem era João Batista? Aquele que abriu o caminho. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 16, fala de Cristo quando ele começa o seu ministério. Quando Jesus começa o seu ministério, a Bíblia diz assim, ele escolhe os seus discípulos e fala assim, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Agora eu pergunto, os dois usando o mesmo esboço. A palavra de João Batista, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Jesus aparece, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Você vai ver que os dois falam a mesma coisa. Mateus 3, versículo 1 e 2, João Batista. Mateus 4, 16 em diante, Jesus também fala a mesma coisa, arrependimento. Aí Jesus levanta 12. Primeira pregação, em Atos capítulo 2, se você vê, do versículo 14, quando Pedro se levanta e diz assim, o que está acontecendo é que foi dito pelo profeta Joel, Joel 2, 28, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os jovens terão visões. E quando ele começa a pregar o evangelho, no versículo 37, quando Pedro termina a pregação, ele diz assim, e agora o que faremos? Ou seja, a convicção vem sobre o público. Pedro diz assim, arrependei-vos, para que venha sobre vós tempo de refrigério. Para que vocês sejam salvos, vocês precisam se arrepender. Paulo se converte em Atos capítulo 9, no versículo 20, ele prega sobre Jesus Cristo na sinagoga de Damasco. Todo mundo pregando a mesma coisa. Então a primeira pregação, o evangelho, é você pregar sobre arrependimento. Eu estou achando a sua perspectiva simplesmente sensacional, sabe por quê? Porque quando as pessoas falam sobre arrependimento, o que elas falam é, você é um pecador miserável, você é uma peste, você não merece nada, você não merece nada, você não é ninguém, ou aceita Jesus ou você vai para o inferno. E você está trazendo uma perspectiva completamente diferente. Os temas, a forma de... porque quando você fala, aceita Jesus, senão você vai para o inferno, você, quem quer ir para o inferno? Agora, você tira dele a resposta. Você não está dizendo, você é um pecador. Isso, eu estou pegando o mesmo esboço dos apóstolos, dos profetas. Que eu estou achando legal porque você não fala, olha, você é um pecador e você precisa de Jesus. Não, você vira e fala, você pergunta, como é que está seu coração?
você tem certeza que você está pronto para o encontro? Aí ele mesmo vai dizer, não, eu não tô. Não foi você que disse? Não foi eu que falei que ele está em pecado, foi ele que reconheceu que ele está carregando. Você devolve para a pessoa. A responsabilidade é dela. E a aceitação só pode vir dela. E não pode ser uma barganha. Isso. Precisa ser convencimento. Não prometo nada para ninguém. Que show! Jesus nunca prometeu. Jesus sempre, aquele que quiser vir. Se você quiser, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Marcos, quem crê? Se você não quiser, tudo bem. Se a vida que você está vivendo está boa, para Deus também está. Isso. Tudo que está bom para você está bom para Deus. Ótimo. Quem quiser, quem se arrepender, quem quiser vir, vem. Ele não está falando, gente, eu preciso que vocês venham pro culto por favor. hoje. Como se o necessitado fosse Deus, né? Entendeu? A pregação se arrependa. Nós temos pouco tempo. Ainda eu pego assim, um dia desse você tinha 14 anos, cara. Você tá com uns 30, você tá com 40 agora. Você piscou, se você piscar de novo, você vai estar com 60. E você está deixando o melhor da tua vida passar, porque você ainda não recebeu Jesus na tua vida. Pode ser que o que você está vivendo agora é porque você está rejeitando Jesus Cristo. Eita, que lindo. É tipo, sempre trazendo essa convicção. Não prometi, não vou te fazer, acusei. Não vou pagar um café para você, não. E também não te acusei, não te fiz sentir pior. Eu só te trouxe a sua realidade. Quem está dizendo isso é você. Entendeu? Mas eu sou salvo, se eu morrer agora eu tenho certeza. Glória a Deus. Acabou. Não preciso falar sobre aquilo que você já carrega. Vou pro próximo. Conta pra gente a experiência do Uber. Como você evangelizou no Uber? Eu estava indo pregar numa igreja no Itapuã. Nessa época eu estava sem carro. E eu peguei esse Uber e ele veio com a Bíblia. Ele falou assim, você é evangélico? E eu vou, para a primeira oportunidade, se ele não puxar assunto, eu puxo, imagina se ele puxar. Ele já deu gancho, né? Fala, a pedra clamando, né? Aí ele falou, não, já fui crente também. Aí eu falei, mesmo, pai, por que você... Primeiro, eu não já chego com a Bíblia, não. Primeiro eu trago ele como um amigo. E ele falou, rapaz, eu já fui crente, e quando eu era crente, eu era igual você, assim, mas só que eu tentava pregar e não conseguia. Aí eu falei para ele, eu sei por que você não pregava. Eu sei porque você nunca conseguiu pregar o evangelho. Ele achava que eu era um profeta. Porque assim, alguém revela o porquê, ele não estava lá, ele não me conhece. Então ele é um profeta. Por quê? E eu comecei a fazer perguntas para ele. Qual é o seu time? Ele falou, São Paulo. Eu falei, quem são os atacantes? Ele falou todos. Quem são os meio de campo? Quantos títulos seu time tem? E ele foi falando tudo. Quem são as reservas? E ele foi falando. Aí eu falei, por isso que você nunca conseguiu pregar o evangelho. Porque se você soubesse a palavra de Deus, o evangelho, igual você conhece o seu time, você seria um dos maiores evangelistas da sua geração. Como você decidiu saber mais do seu time, você não vai conseguir pregar mesmo o evangelho. E a gente ficou em silêncio até eu chegar no meu destino. E eu falei, Deus te abençoe, orei por ele no final e pronto. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com aquele homem que eu quero te usar, mas é você que não quer. Se você perguntar para alguém uma série, quem são os personagens daquela série? Me fala 30. Pode ser que aquela pessoa tiver 30 personagens em uma série, sei lá, tem quantos capítulos? Ela vai saber. Por que tem gente que não sabe os 12 apóstolos? Quando você falou isso, eu até me senti culpado agora. Por quê? Porque quando ele falou Kalel, eu falei assim, Kalel não é o pai do Super-Homem? Mas faz todo sentido, né? Isso. Imagina, o que eu gosto? Eu gosto do tal filme. Então, se esse filme e colocasse do lado do evangelho, você sabe mais o quê? O que você mais inverte vai ser aquilo que você mais domina. É a palavra de Deus. As pessoas não pregam porque são tímidas. Não é timidez, gente. É porque eu não conheço, não é. A gente não prega porque a gente não tem segurança naquilo que a gente não domina. O que Jesus Cristo falou? Ide e pregue o evangelho. Isso é interessante, Ricardo, porque você é reconhecido por aquilo que você fala. Né? Cada um carrega uma unção e você é reconhecido. Então é engraçado porque às vezes você vai numa festa, essa é a minha experiência.
Aí você chega, parece que as pessoas que chegam perto de você, elas querem ouvir sobre aquilo que você sabe. E no final das contas, você acaba derramando daquilo que você está vivendo. Então, às vezes ele fala assim, ai, lá vem você ensinar de novo, porque eu acabo virando mestre em tudo quanto é roda que eu chego. Porque o assunto que me interessa é a Bíblia, não me interessa outro assunto. Você acaba trazendo, sempre vai rodar, e quem não está afim daquele assunto já não se achega. Porque você se enche de uma coisa e é aquilo que sai. E esse exemplo seu é muito interessante, porque na hora que você fala qual é seu time, o cara já sorri. Demais. Né? Dependendo do time, chora. Qual é o seu? Eu O sei seu tem isso, você chora? Eu torço pro Fluminense, mas uma vantagem nisso. Eu não sei nome de jogador nenhum, não sei quantos títulos. Você tinha que torcer pro Santos. Deus mandou ser, Jesus mandou ser de Santos. Tá na moda agora por causa do Neymar lá. Aí, no meu caso, se você estivesse me evangelizando e você me perguntasse qual o time que você torce, eu falei assim, cara, eu torço pro Fluminense. Qual o nome do técnico? Eu não sei. Nome do jogador, não sei. Quantos títulos, não sei. Aí Deus ia ter que te dar outra estratégia. Você, não, é por aí. Agora sim, eu acho que nesse momento foi o Espírito Santo que me fez perguntar sobre time. Com certeza. Né? Porque ele saber tudo, responder do tudo. time. Porque eu torço pro time de Mas, na Fluminense, verdade, não sei nada. Ricardo, o Espírito está muito pronto para nos inspirar. E a gente pode confiar na inspiração do Espírito. Se fosse uma mulher, talvez você perguntasse de uma novela. Né? Sei lá, de uma série, né? Antigamente, a gente vai contando a idade, era novela, né? Sim. Antigamente era, mas hoje é série, ou às vezes, sei lá, livro, é tanta coisa, mas o Espírito inspira, você só precisa ter, eu nem vou dizer mais coragem, porque agora que você falou aí, eu fico pensando, quando está dentro, você falou uma frase aí que eu oro muito, eu digo, Pai, eu quero amar o que o Senhor ama. E Deus ama pessoas, então quando chegam as pessoas, as oportunidades vêm, e elas vêm das formas mais inusitadas. É simples, né, Ricardo? Não é elaborado, é simples. É simples, se você está disponível, o Espírito está pronto. Deus quer usar, né? O Espírito Santo quer ser conivente daquela pessoa, para aquela pessoa aceitar. Mas conivente parece crime. Mas é uma parceria, vamos colocar assim. Mas se você não prega sobre salvação e você não carrega nada no bom depósito, como é que o Espírito vos fará lembrar? Isso, não adivinhar, né? Ele não vai fazer adivinhar, ele vai fazer lembrar. Ele está ali para te ensinar todas as coisas, para depois te fazer lembrar. Fazer a memória, não está lá na memória, cadê? Está vazio, acabou. Ricardo, você está liderando jovens agora. Isso. Como você impacta os jovens? Porque o seu desejo... Deixa eu só falar, só uma coisa, baseado no que você falou, assim, que foi o Espírito Santo te conduziu para perguntar coisa de time. Uhum. A gente estava uma vez na igreja, lá no Verbo, e o pastor perguntou, quem estava enfermo aí, vem aqui receber uma oração. Aí foi um senhor até grande, com dor nas costas, aí ele falou, o pastor José, ele falou assim, pastor Emival, ora por ele aí. Aí ele foi orar, eu fiquei olhando pro cara assim, pro irmão, assim, tem alguma coisa estranha nele. Aí o pastor Joselito olhou para mim e viu que eu estava... Ele falou assim, Ricardo, se você quiser ir lá falar com ele, vai. Eu falei assim, era só deixa que eu estava precisando. Eu cheguei para ele e falei assim, a dor das costas passou? Eu falei assim, ainda não. Eu falei assim, como é que está você e o seu filho? Ele falou assim, eu estou assim porque ele me empurrou, me machucou, a gente brigou, tal. Quer dizer, o problema não era uma enfermidade, já era um problema na família que já estava dando reflexo no corpo. Olha só como é que é isso. E eu sem saber de nada. Eu falei assim, cara, para você ser curado disso aí, conserta com o seu filho. A dor vai passar na hora. Porque o seu problema não foi a pancada no corpo, foi a pancada na alma. Assim, porque eu sei que você está sentindo esse problema com o seu filho. Eu falei assim, eu não consigo dormir. Aí depois, no outro domingo, ele falou assim, consertei com meu filho e não sinto mais nada nas costas. Só o Espírito Santo podia fazer um negócio Mas você desse. tem que estar desse jeito, meu Deus, disponível. Exatamente. Ali, atento. Fique ligado. Tem que estar ligado o tempo todo. Mas você só vai estar ligado quando aqui dentro estiver cheio. Vazio, Deus não usa ninguém. Deus não vai usar ninguém que esteja vazio, com dúvida ou incrédulo. Deus não vai usar. Verdade. Porque como é que você passa uma palavra de convicção se você está incrédulo? Imagina alguém pregando sobre fé incrédulo.
Como é que eu vou pregar o evangelho de salvação se eu não sou salvo? Como é que eu vou levar as pessoas no lugar onde eu nunca fui? Isso. O evangelho é isso. O que é o evangelho? É você dar o endereço do lugar onde você conhece. Isso. Isso é evangelismo. E você falar do seu melhor amigo. Você conhece, que ele gosta. Onde ele mora? Verdade. Qual era a pergunta que você fazia dos jovens? Como incutir. Isso eu ia falar dos jovens, mas eu não falo dos jovens não, porque de um modo geral o que você está falando aí começa pelo seu relacionamento com Deus. Não vai começar de outro jeito. Relacionamento. Né? E como incutir isso numa geração que Você não tá tão lê envolvida Bíblia com isso aqui. e está distraída. Né? O livro de Hebreus fala sobre distrações. E as pessoas estão distraídas ou desinteressadas. E outro ponto que você tocou aí, muitas vezes as pessoas estão muito interessadas no que Deus pode me dar. E o que Ele pode dar é sensacional, mas Ele é muito mais sensacional do que tudo que Ele dá. Como mudar essa geração? É perguntar para eles o que eles estão vendo. Vou trazer para jovem. A Bíblia diz que Joel 2, 28, já aconteceu em Atos 2. Pedro diz, está acontecendo aqui que foi profetizado. Uhum. Jovens, vocês receberam uma unção de uma visão. O jovem que não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. É a frase que todo mundo conhece. Mas eu já falo assim, o jovem que não tem uma visão de futuro, uma visão de reino, é um prejuízo para a sua geração. Agora, um jovem que sabe a visão, ele tem uma visão no espírito, ele é um presente, como se Deus estivesse presenteando uma geração e fala assim, ó, esse jovem sabe quem ele é. Vou presentear vocês com esse rapaz aqui. Show. Quando você dá essa visão para as pessoas, elas sabem para onde estão indo e de onde veio. Você já viajou, você andou 100 quilômetros contrário? Fala não. Evangelismo é você falar assim, você está no lugar errado, cara. Se você continuar, você vai para o lugar errado. E a gente faz isso aqui nas pessoas, nos jovens, nos homens, mulheres, famílias, é dar para elas essa convicção do lugar onde elas estão indo. Para que elas possam recalcular a rota. Aí quando ela tem essa noção, agora elas vão mergulhar sozinhas. Show de bola. Porque você só fez isso aqui, ó. Agora o Espírito te guia. Porque você está no lugar certo. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão incrédulas, as pessoas estão abandonando o ministério, abandonando a igreja, abandonando tudo, porque não sabem para onde estão indo. Evangelismo é a gente dar um endereço. O GPS recalcula. Você estava indo para onde? Paulo, ele ensina Timóteo, eu sou apaixonado, 1ª e 2ª Timóteo, porque os ensinamentos de Paulo para Timóteo é em todo o tempo. Ou seja, faça com que tudo isso aqui seja parte da tua vida. É para a família que você vai pregar? Para o casamento, é para o jovem, para a sua vida lá fora. Então a palavra ela vai sendo moldando essas pessoas para encontrar o lugar certo. É assim que eu faço, para que elas se encontrem. Tenha a convicção, a noção. Eu falo que eu ministrei esse final de semana numa igreja, retrasado, eu vou ministrar agora de novo na Vicente Pires, na mesma igreja, e lá eu preguei sobre salvação te dá coragem. Toda pessoa que não é salva é tímida. Uma pessoa que sabe que está em pecado, ela não tem coragem de ir lá expulsar um demônio. Agora, por que ela não tem coragem? A primeira coisa que ela faz, ela se analisa rapidamente. Então, se eu tenho salvação, eu carrego coragem. Então, um homem corajoso, que não tem medo, um homem que não é incrédulo, um homem é salvo, porque ele carrega a salvação, ele tem coragem. Como é que a igreja primitiva cresceu? O povo ia evangelizar, Nero, ou nega ou morre. Por que eles decidiram morrer pelo nome? Por que eles tinham tanta coragem? Pela convicção. As pessoas estão sem convicção. Não consegue ser martírio. Ela não consegue vencer o dia de domingo de ir para o culto. Eu estou cansado. Se eu não consigo vencer coisas pequenas, você acha que eu vou conseguir destruir principado e potestade? Se eu não consigo vencer uma preguiça, eu vou orar hoje não. Se eu não consigo vencer isso, você acha que Deus vai te dar almas? Você acha que Deus vai pegar e te colocar de frente para uma pessoa que está endemoniada
e você vai ser barreira e você vai libertar aquela pessoa se você não consegue vencer um domingo no culto, de não ir para o culto, de ir para o culto? Convicção. A Bíblia diz que Cristo, se perguntar quem você é, eu digo que você é quem? Moisés perguntou. Diga que eu sou o que sou. Você não precisa provar nada para ninguém. Show. E você é quem? Você está pronto para morrer pelo nome? Evangelismo é isso. As pessoas veem a convicção em você, porque elas estão vendo em você, elas também terão. Nossa, o que você está falando é tão interessante, porque a gente sempre... São frases que rolam no meio da igreja. O mundo está na contramão. Nós estamos na mão certa. Quer dizer, nós estamos vendo as placas de sinalização para o céu, para a vida eterna. Muitas vezes nós somos as placas de sinalização, só que a gente não quer se mostrar. Por falta de convicção. Eu falo que a Bíblia, nós somos a palavra, a carta viva. Isso. Pode ter amigo que nunca vai ler uma Bíblia, mas quando ele encontrar com você, ele lê o primeiro capítulo. Exatamente. Ele pode ter amigo que ele nunca vai a um culto, mas quando ele encontrar você, ele vai congregou, igreja. Nós somos a igreja, nós carregamos salvação. Evangelizei. As pessoas não precisam, a gente pegar essas pessoas na rua, no lugar onde eu estou evangelizando, e colocar na cabeça dela que elas têm. Não. É só você contar uma história. Conheço um Jesus Cristo que veio à Terra. Parece que não é poderoso. Já percebeu? Se você contar a história do Evangelho e ele falou, prega isso, é isso aí mesmo. Simples assim. É isso mesmo, o Evangelho é simples para uma criança entender. A Bíblia diz assim, acho que é Romanos 10:13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. É só isso, versículo mesmo. A gente não. Primeiro, não é tudo isso não. Nesta noite bate e acha que... Não, gente. O Evangelho é simples. Romanos 10, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, mas é só isso, e no seu coração você crê, você vai ser salvo, mas é só isso, tem certeza que não está faltando um pedacinho aí? Às vezes as pessoas esperam um show pirotécnico, de um monte de coisa. Aí Jesus chega... Simples. Tão simples que ofende, né? Ofende a justiça própria, que você diz assim, não pode ser só isso. Você vai dizer que eu sou perdoado? Eu era assassino, você vai dizer que eu sou perdoado só com isso? Eu falo que a forma, Keila, que o evangelismo é tirando das pessoas a oportunidade delas dar uma desculpa naquele grande dia. Eu estou tirando de você a oportunidade de dar uma desculpa. Eu não sei se foi livramento eu estar aqui conversando com você hoje ou você está no salmo. Ou se é juízo. Entendeu? É isso que eu faço. A gente tirar dessas pessoas, nós somos indesculpáveis. A Bíblia diz que a ardente expectativa da criação está aguardando a nossa manifestação. Então, quando a gente se manifesta, acabou. Ou seja, a criação sabe muito mais quem nós somos do que nós mesmos. A criação sabe, se esse cara souber quem ele é. Mas as pessoas estão incrédulas. E vai acontecer isso, é profético. Em Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Onde é que está escrito isso? Um texto escatológico. Fala de guerras, rumores de guerras. Ou seja, quanto mais se aproxima a vinda do Messias, mais nós vamos encontrar pessoas incrédulas. E eu sempre falo, se a Bíblia disse, se por amor de muitos vai se esfriar, nós temos que ser os poucos que estão queimando. Então os evangelistas, os mestres, os apóstolos, não podemos desistir. Porque nós não temos mais tempo. Você está falando disso aí, deixa eu só dar um pequeno testemunho. Eu estava jogando, eu gosto muito de jogar bola. Eu também. Então depois eu tenho um convite para você. Começou! Eu gosto de jogar bola e o último é agradável, né? E eu tinha machucado o joelho, eu fui ao médico e ele falou assim, você não dobra, não está dobrando o joelho, ele de fato não estava dobrando. Ele falou assim, enquanto você não operar, você não dobra mais seu joelho. Quer marcar a operação para amanhã? De manhã? Eu, meu filho. O médico é amigo, foi muita calma nessa hora aí. Eu falei assim, eu não vou operar, eu vou ser curado. Isso era no sábado, no domingo eu fui de manhã para assistir o futebol, porque não dava para jogar. Aí o amigo falou assim, não vai jogar não? Eu falei assim, tô com o joelho ruim, cara. Ele opera, eu falei assim, não, cara, Jesus vai me curar. Ele falou assim, meu amigo, você já foi no médico? Eu falei assim, fui. O que o médico falou? Que eu preciso operar. Ele não falou isso primeiro?
Eu falei assim, não, Isaías lá, 400 anos atrás, falou que a gente, pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Ele falou assim, o diagnóstico chegou primeiro a 400 anos atrás, antes de Cristo. Ele falou assim, eu prefiro ficar com esse do que operar. No outro domingo eu estava jogando bola. Então é sempre uma postura daquilo que você quer em Deus e quer fazer para Deus, que as coisas se manifestam, né? Essa convicção, eu amo essa palavra. Convicção. Eu sei que se hoje for meu último dia, eu tenho uma convicção, certeza, que eu me encontrarei com ele. A Bíblia diz que os olhos dele é como chama de fogo. Eu vou olhar nos olhos dele e eu tenho certeza da minha salvação. E não vai olhar com dor, dizendo, meu Deus, né? Vai olhar com aquele olho de, eu voltei para casa e eu queria te ver. Essa convicção que o Ricardo fala, né? Deus vai me curar. Já está decretado, a gente tem a certeza. Não é uma Bíblia, uma história que a Bíblia conta, é algo que faz parte de mim. Se as pessoas olharem você, a forma com que você é convicto, eles vão falar assim, eu quero. Pode não ser hoje, pode não ser agora, mas elas vão lembrar da convicção que você carrega. Não tem como você pregar o evangelho com os ombros caídos. Mas você está falando de quê? De Cristo ou você está falando de qualquer outro? Salvação te dá coragem e convicção. A Bíblia diz, eu sei em quem eu tenho crido. E sei que ele é poderoso. Eu sei, sei. O que você teria a dizer para essas pessoas de dentro da igreja mesmo, que aceitou Jesus, mas está um pouco fraco na fé porque não era do jeito que ela esperava? Por exemplo, pregaram para mim e disseram que eu ia ser próspero. E todo mês o boleto me vence. Porque eu não consigo pagar, eu fico protelando porque eu não consigo vencer ele me vence. E essas pessoas vão ficando frustradas, porque foi pregado um evangelho para eles, totalmente diferente do que a Bíblia diz. É o que você está falando aí. Assim, você precisa fazer com que a pessoa se arrependa dos seus caminhos e volte para Jesus, né, para o caminho certo. Que conselho que você daria para essa pessoa que se encontra nessa situação de desilusão? Não é bem assim como o povo diz, como pregam. Eu sempre tento desconstruir, pare de esperar o que foi prometido. Porque você está esperando o quê? Porque eu quero ser próspero, né? Pare de esperar a prosperidade. Quando você se envolve na vida da igreja, verdadeiramente, você começa a ser, eu vou falar útil ao ministério, ao reino de Deus. O reino de Deus começa a avançar e você vai buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Vai te dando convicção. Porque essas pessoas que estão esperando isso que foi prometido, que não é o evangelho, a promessa não é isso, eles estão esperando somente isso e se eles conseguirem, eles abandonam. Uau. Eles vão embora. Eu preguei para uma pessoa uma vez, lembrando agora, e eu sempre falo isso, eu dou o seminário de evangelismo, ensinando a ministrar, o que falar para uma pessoa, como falar. E eu sempre chego nesse seminário, eu falo assim, se tiver uma macumbeira, na outra esquina a filha dela está doente, e ela olhar, já fez de tudo, essa menina não foi curada, a filha dela. E ela olhar assim, ela passa na frente da igreja e vê escrito, sexta-feira aqui, curas acontecem frequentemente. Essa mulher já tentou de tudo. E o que ela vai fazer na próxima sexta? Vai aparecer. Vai levar a filha dela. A filha dela vai ser curada. Porque nós temos certeza e convicção que a palavra... Isso. Terminou ali. Se não for pregado o evangelho, essa mulher não volta mais. Ela pode ficar um tempo. Porque ela só foi ali por causa do benefício. As pessoas estão atrás do benefício. Pare de buscar os benefícios e busque Cristo. Quando você buscar Cristo, você vai ficar satisfeito. E quando você estiver satisfeito, a convicção vem. Aí você vai buscar as demais coisas. Aí tua vida vai mudar. Aí a prosperidade vem. Agrada-te dele Isso. e ele satisfará os desejos do coração. Primeiro ele. Mas primeiro você quer resolver o seu problema. Passageiro. Vá a Cristo sem aquilo que foi prometido por pessoas.
Por que você é crente? Defenda a sua fé para mim. As pessoas não sabem. Quem é Cristo para você? Ah, Cristo é algo maravilhoso que mora dentro do meu coração. É isso? A convicção. A sua convicção. As pessoas estão na igreja, às vezes elas estão insatisfeitas ou elas abandonaram porque elas não conhecem a Cristo. Porque o evangelho é o quê? É morte. Dúvida de Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Se você quiser viver, você precisa nascer de novo. Não estou falando de entrar não, Nicodemos, se você quiser ver. Se você quiser entrar, você precisa nascer da água e do Espírito. Nascer de novo. E trazer... Eu não tenho medo de perder quem está perdido. Eu falo. Estou falando de você ser mal educado, de falar convicção. Se você, do jeito que você está, do jeito que eu estou falando aqui, Não vai, uma não. forma, você não sobe, irmão. Por isso que qualquer dificuldade você solta agora. A Bíblia diz assim, se te mostras fraco no dia da angústia é porque tua fé é pequena. E como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir. Então, quanto mais eu escuto, quanto mais eu mergulho, mais fé gera. Como é que uma pessoa que está... Eu nunca vi ninguém convicto abandonar. Eu nunca vi ninguém convicto verdadeiramente dizer assim, eu não aguento mais isso aqui. Essas pessoas são tudo hipócritas. Não tem. Por quê? Porque a convicção dela está no lugar onde Cristo chamou. Ela está fazendo o que Deus chamou, ela está no lugar certo, no momento certo, na hora certa, no tempo certo, falando a coisa certa. Por quê? Porque ela está falando e vivendo o que Deus falou e mandou. É isso que nós precisamos entender. Você está querendo sair da igreja? É porque você está abandonando primeiro o seu devocional. Toda pessoa que abandona a igreja pode ter certeza que nos 3 últimos meses ela parou de orar e de ler Bíblia. Ela não foi porque está difícil. Ela não abandonou porque... Eu evangelizo sim. Você parou porque... Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de leitura? Você está cheio do Espírito Santo e quer sair? Tem gente que fala assim, Deus mandou sair da igreja. Sabe como é que eu evangelizo? Se foi o Espírito Santo que mandou, é desobediência você permanecer aqui. Se não foi, nos próximos tempos você vai ver verdadeiramente se foi Deus ou não. Deus mandou agora estar aqui, agora Deus mandou estar ali. Se foi Deus que mandou, você continuar aqui é desobediência. Tchau. Eu jogo para ela de volta. Será que foi Deus mesmo? Vou pensar melhor. Entendeu? Você já teve alguma experiência assim que foi decepcionante na hora de pregar para alguém? Já teve alguém que disse não? Que rejeitou mesmo tudo? Ou alguém que foi grosseiro com você? Quando eu estava evangelizando na Vila Planalto, uma senhora, e quando eu preguei para ela, ela disse assim, sai daqui, moleque. Fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça. Ela falou, de jeito. E eu estava começando minha vida ali de evangelismo na rua. Era sábado de manhã que eu saía na Vila Planalto. Essa mulher falou isso para mim. E ela trancou a porta, não deu nem a oportunidade. Ela bateu a porta. Até hoje eu vejo ela. Ela tá lá. Mas foi a única vez. Eu fiquei decepcionado, mas eu entendia. Eu entendia que isso aí, o que estava acontecendo. Mas foi a única vez. Essa é a única que eu falo decepção. Hoje eu não falo como, se fosse hoje a pessoa fizesse isso, eu não via como decepção. Até porque Deus não falou pra gente que todo mundo que evangelizasse aceitaria. Exatamente. Todo mundo que foi evangelizado teve a oportunidade de aceitar. As pessoas não evangelizam também com medo do não. Ah, eu tenho vergonha. Se a pessoa me xingar, se a pessoa brigar. Né? Ou elas acham que não evangelizam porque não são evangelistas. E não é. Você pregar o evangelho não é para evangelista. É para todo aquele que é salvo. É o próprio ID, né? E você vai ter isso. Como que é isso, Ricardo? Você sai no sábado de manhã para evangelizar? Na época você sai para conversar com as pessoas? Conversar com as pessoas. E hoje eu não estou indo mais, aborda? porque não... Primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia. E eu começo a trazer um assunto. Mas não é cheio de gente muito ocupada que sem nada passa não, corre direção? junto com ela, anda junto com ela e Sério? fala. Né? Eu pego muito a estratégia de Filipe. Quando o Espírito leva ele para o deserto lá e ele fala para o eunuco,
Olha a estratégia. Você entende o que você lê? Qual é a resposta dele? Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Ele começou uma conversa. Foi. Eu sei, eu conheço. Sentei no ônibus de uma pessoa e falei com ela e comecei a conversar com ela. E eu sempre quero saber como ela está. Como ela está nesse exato momento. Como você está agora com Deus. Como está a sua vida com Deus hoje? As pessoas, elas sempre jogam, elas sempre tiram. Do nada você pergunta assim, você começa a conversar. Eu vou levando para esse lado. Aí depois você vira, como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Aí a pessoa está ótima. Fala. Tem gente que faz. Quando eu evangelizo lá em Brasilinha, eu ia muito para Boca de Fumo. Eu entrava muito em Boca de Fumo, onde as manifestações de demônio eram muitas lá. E todo traficante, eu fazia a mesma pergunta e eles respondiam a mesma coisa. Incrível. Se você morreu hoje, você sobe? Sabe o que eles falavam? Subo. Você ama a Deus ou o demônio? Eles falavam o quê? A Deus, é lógico. Todo mundo ama a Deus. Uhum. Mas quando você traz essa convicção para ele que verdadeiramente sua vida não está dessa forma... Mas ele te falou que sobe. E aí? Continua. Sobe. Aí eu vou pegar a palavra de Deus e vou começar a ministrar. É claro que você, para estar lá, nesse meio onde tem só traficante, Deus já te deu uma ousadia para estar ali no meio. E você chegar e falar assim... Porque quase você sobe antes, né? Dependendo, você já foi. É uma história. Se você não tiver um respaldo de Deus, você fala assim, você já subiu. Quem está mandando Ricardo? Ele ali não, ele olha só, não. Olha essa história. Em Brasilinha do Goiás, onde eu fui ajudar, até a Ana, a gente ficou lá 6 anos. E tinha um evangelismo no dia. E alguns meses antes, o Senhor tinha me dado uma palavra para entrar numa boca específica lá em Brasilinha. Eu escolhi algumas pessoas para ir comigo. Falei, vou levar fulano. Vamos ali. E ninguém sabia o que era. Chegamos lá, o Espírito já tinha me dado uma palavra de conhecimento, já tinha me dado uma palavra para aquele lugar. E a palavra que Deus me deu foi assim, o Espírito Santo me falou que vai parar um traficante aqui e vai fuzilar vocês. E vai morrer um de vocês. E tinha um rapaz que estava lá, eu falei, e você, fulano? Que não seja você. Porque muitas vezes eu venho ministrar aqui e você até hoje ainda não entregou sua vida para Jesus. O que aconteceu dias depois? Uma pessoa parou lá, um traficante, fuzilou, acertou um, não morreu. Porque naquele dia eu falei, eu estou trazendo um livramento aqui para vocês. Eu lembro que até hoje o pastor Maurício, lá de está hoje pastoreando Águas Lindas, ele tentou até, é muito pesado você falar uma coisa dessa, ele tentou até arrumar depois. Não é bem desse jeito, não sei o quê. Depois que aconteceu, eu liguei para ele, falou, pastor, aconteceu dessa forma. E esse rapaz não foi morto. Desfez aquela boca de fumo, uns foram embora, outros fugiram. Mas essa convicção, essa ousadia de você falar o que Deus está mandando, no evangelismo acontece muito. Não parece que Deus te dá essa ousadia de você fazer e falar. Fazer e falar. Quando você vê, você já falou assim? Quando... Senhor, eu falei. É contigo agora. Eu acho que o evangelista ele não tem muita paciência. Assim, ele quer, ele faz, ele quer vidas. Ele tá pronto. Então, assim, o que o Espírito Santo mandar fazer, não tem como. Aquele lugar é o momento e pode ser que não tenha mais outra oportunidade. Eu acho que é por isso que a gente faz mesmo, que tem que ser feito. Ricardo, por que a gente tem tão poucos evangelistas? Porque aí eu tô falando do dom, não tô falando de sair para evangelizar. Porque quando a gente olha no Brasil, se a gente olhar as pessoas mais proeminentes no evangelho, nós temos muitos mestres, né? Hoje a gente tem um mestre muito famoso, até internacionalmente, que é o Luciano Subirá, é um expoente no Brasil. A gente tem Mas vários... ele não é visto como mestre, ele é mais visto como pastor, não? Não, ele nem está pastoreando a igreja mais. Ele é mestre. Quando você não, ouve mas uma pregação, a pegada dele é mestre. Ele é um assim. mestre. E a gente tem muitos pastores proeminentes, mas a gente não tem evangelistas. No mundo, a gente teve um evangelista que fez história, Billy Graham. Mas os que vieram depois, a gente nem sabe o nome. A gente sabe o nome do Reinhard Bonk,
né? O atual agora que sucedeu, eu não sei quem é. Então, o que está acontecendo? Por que a gente não vê mais os evangelistas em proeminência, assim? Eu me pergunto muito sobre isso, mas o que eu acho é que eles pararam de investir em pessoas, de ir atrás. Você só descobre o seu chamado quando você vai atrás de alguém. Tem gente que fala assim, eu não sei qual é o meu chamado. Eu falo, você quer descobrir o seu chamado agora? Vai atrás de alguém. Se você for atrás de gente, você vai descobrir o seu chamado. E tem pessoas que são evangelistas, mas ainda não descobriram que são evangelistas porque não foi atrás de gente. Ou seja, não testemunhou. Quando eu vou atrás de alguém, eu descubro que eu sou mestre, eu descubro que eu sou pastor, eu descubro que eu sou profeta, eu descubro que eu sou evangelista, eu descubro que eu sou um apóstolo. Então eu acho que não é nem porque não tem evangelista, mas o problema, eu acho, atual é porque as pessoas não estão mais pregando o evangelho. Deixa eu te dar meu ponto de vista a respeito do porquê eu acho que não tem tanto evangelista. Porque hoje, Deus tem chamado muita gente assim para ser dependente dele mesmo assim, financeiramente. Que Deus banca, quando Deus fala assim, eu vou te bancar, Deus banca mesmo. Só que, hoje em dia, as pessoas acham que para ser bancada por Deus, precisa ter o respaldo de uma igreja. Deus é uma coisa, a igreja é outra. Então, hoje em dia, você não vê, isso é meu ponto de vista, você não vê, por exemplo, evangelistas, igrejas bancando evangelistas. Assim, eu vou te dar um salário para você estar trabalhando assim, mas você vê muitos pastores sendo mantidos por igreja. Então, o que eu acho é que tem muito evangelista que prefere abrir mão de estar buscando e pastoreando, porque ali ele vai ter como se manter, do que, de repente, esperar uma manutenção de Deus para estar fazendo exatamente o seu chamado. Você concorda comigo a respeito disso? Concordo, mas eu ainda penso que as pessoas não estão testemunhando. Pararam de pregar o evangelho. Hoje, quantas pessoas você viu testemunhando Jesus em algum lugar? E tem muito evangelista. As pessoas vão chegar lá, Ricardo, naquele grande dia, evangelista. Pode entrar, sim, evangelista fulano. Eu imagino isso. Não, mas eu não... Mas você, Salmo 139, versículo 16, escreveu sobre mim nos seus livros antes mesmo de eu existir. E todos os meus dias escrito e determinado. Você não está aqui pensando, achando. Você veio para uma missão. Você tem dons, cara. A Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A todo mundo, não foi aos evangélicos. Todos nós temos dons. Temos chamado. Ninguém está aqui porque foi um acidente. Então, pode ser que a gente vê mais pastor porque está mais em vista, as pessoas estão vendo mais. Então o evangelista quer ser pastor. Ele não quer evangelizar. Mas se ele for atrás de alguém, que é o que ele foi chamado para ir atrás de pessoas, ele vai descobrir que ele foi chamado para ser um evangelista. O dom vai ser aflorado ali na hora. Vai. Então é no caminho, é indo atrás de alguém que você descobre. Vai atrás de gente que você vai ver. Ele vai começar a dar trabalho para você e você vai ver o que você vai descobrir, o que você foi chamado para fazer. Como é que eu descobri? Quando eu fui atrás de alguém, porque ninguém veio atrás de mim. Por que eu pensei isso? Por que eu tive esse sentimento? Se ninguém veio atrás de mim, eu vou evangelizar. Deixa eu ter a perspectiva do dom. Porque quando vem atrás de mim, cada dom tem uma indignação própria, certo? Então, o que me deixa indignada é a pessoa chega e te busca e eu logo fico indignada pensando, lê Bíblia, criatura, tá tudo lá. Né? O mestre quer mandar, vai para a Bíblia que vai dar certo. E você está tentando fazer a pessoa acordar ali para a Bíblia. Qual é a indignação do evangelista? A indignação do evangelista é ele fazer o apelo e você vê que as pessoas estão assim, ó. Você está pregando na rua e as pessoas estão vivendo sua vida e é mais um. E essa indignação não te leva a parar. É uma indignação que te leva a continuar. Então a minha indignação é essa. Na verdade, a indignação, assim, a sua indignação é
Eles precisam receber Jesus. A minha indignação é, eles precisam entender Bíblia. Eles precisam Sabe aprender o que eu faço? isso. Quando eu ando, muitas vezes eu vou na rodoviária, eu subo a parte de cima da escada, e de lá de cima das escadas rolantes, você vê aquela rodoviária grande. Uhum. Muitas vezes eu paro e fico falando, cara, tem muita gente morta, perdida. Então eu falo essa minha indignação, que mesmo se eu gritar aqui agora, elas vão olhar e vão viver sua vida normal. Então eu fico, essa indignação santa, né? Te faz continuar, te faz entender. Muita gente pode morrer. Hoje morreu muita gente, amanhã vai morrer mais. E quem está pregando? Tem pessoas que passaram pela sua vida hoje que eu não vou ver. E também a mesma coisa com a minha vida. Mas quem está pregando o Evangelho? Eu amo pregar o Evangelho. Eu estou fazendo aqui agora o que eu mais amo fazer em toda a minha vida. Eu vou morrer fazendo isso. Que é a convicção de falar daquele que eu conheço. E por que as pessoas não estão falando quem conhece? Porque elas não conhecem. Elas estão atrás de alguma coisa. Eu diria mais que estão distraídas, sabe? Também. Né? Hebreus fala sobre nós deixarmos todo o peso, desembaraçando-vos de todo o peso e do pecado que tenazmente vos assedia. Né? O pecado vem depois, o peso está primeiro. A gente está muito ocupada com muita coisa, né? São muitas vozes. Muitas vozes, e as vozes têm muita luz, e as vozes têm muito brilho, né? E às vezes a gente está tão ocupado com isso, e quando você vai descobrir a essência, aí é o que você descobriu, que sabe tudo sobre o Flamengo. Né? As pessoas estão distraídas, elas amam o Senhor, sim, eu acho. Mas elas ainda não se envolveram, é aquele amor muito pueril ainda. É um amor que não dá para morrer porque conhece pouco. Eu me emociono até quando eu vou ler o Filho Pródigo, que ele diz assim, o filho caindo em si. Eu prego o Evangelho para as pessoas caírem em si, cara. Se elas não caírem em si, elas não vão serem salvas. Eu disse que o filho pródigo, cara, eu tô fazendo o que aqui da minha vida? Eu vou voltar. E ele caindo em si, ele contou uma história para ele, eu vou chegar lá e vou fazer isso. E quando ele cai em si que volta, o pai diz assim, você até tá com a história aí já pronta, mas o que eu tenho para você é outra coisa. Não, e é lindo que quando ele cai em si, ele diz, ele não precisa nem ser meu pai, ele pode ser meu patrão, que eu quero ele. Eu me contento em ser um pregado, né? É engraçado, Ricardo, porque eu vejo assim, essa parábola, ela tem muita coisa. Ela é muito, muito profunda. E eu fiz um post sobre ela ontem. Né? Me siga aí no Instagram, que eu estou ensinando Bíblia no Instagram. @keila.vilasboas. Eu fiz eu escrevi sobre ela, e esse cair em si, ele é para o filho que não está dentro. Ele é para a pessoa que está perdida. Mas o alvo de Deus para nós, e o lugar aonde a gente deveria se reconhecer, é no Pai. Porque a gente carrega Ele. A gente deve refletir o Pai. Jesus não refletiu o Pai, é nossa vez de refletir o Pai. E eu escrevi sobre isso no meu Instagram, e eu fiquei chocada de ver pessoas que aparentemente são crentes, dizendo, não, mas a gente é um miserável, a gente é um pecador, a gente é não sei o quê. E eu fiquei pensando, se você está na igreja, você já mudou essa natureza, e agora você precisa se reconhecer como o pai que está esperando, que está proporcionando meios para que o filho volte. Né? Às vezes a gente se olha no lugar errado. A gente não entende como a nossa vida mudou, e a gente, como cristão, a gente ainda está se vendo no lugar errado. Quando você carrega a identidade errada, como você pode transmitir? Como você pode trazer essa convicção se você está se colocando no lugar errado? Não, você não está mais nesse lugar. O seu lugar agora é de refletir o caráter do Pai, de levar o Pai para as pessoas. Você é a Bíblia que eles vão ler, é o que você disse. Então você precisa mudar de postura. Você precisa compreender e carregar, eu diria até que um peso santo de responsabilidade. De quem eu sou hoje, eu não posso ser qualquer pessoa. Eu não posso mais me identificar com o filho pródigo. E nem me identificar com outro filho. Eu não posso mais ser essa pessoa. Não é para nós.
Essa passagem do filho pródigo é tão interessante que ele falou assim, se eu me tornar pelo menos como um empregado, eu já vou ser mais bem tratado do que a situação que eu estou. Mas tem uma passagem que eu não vou me lembrar onde é que está, que fala assim, as pessoas chegavam para Jesus e falavam assim, mas no seu nome eu profetizei, no seu nome, quer dizer, eram trabalhadores. Mateus 7. Estavam fazendo a obra. Olha a qualidade desses ministros. Quer dizer, eles não estavam ali na postura de filho, eles estavam ali na postura de trabalhador. Ele falou assim, eu não te conheço. Aqui dessa porta para dentro, é só quem é da família. Né? Por isso que o pai chega e fala assim, não, meu filho, toma calça, sandália, coloca o anel. E para o outro, tudo que você consegue ver que é atual isso? Não, eu só quero um pouquinho. Não, só isso aqui tá bom. Ou me dá tudo que eu quero passear. Eu vejo aquilo ali atualmente. É muito atual. As pessoas falando de Deus dessa forma, Deus só um pouquinho tá bom, eu sou miserável, eu sou pecador, eu não sou digno, quem sou eu? Foi o filho pródigo que falou desse jeito. Então, no evangelismo você encontra pessoas de todo jeito, que tá boa, tá tudo bem. Como é que você tá? Como Deus quer. Aí eu falo, se você tá como Deus quer, você tá bem, hein? Tá arrasando. Aí a pessoa já pensa. Tem pessoas que acham que não tem jeito para ela, tem pessoas que, tô levando. Tem pessoas que falam assim, não, se morrer tá bom, se ficar vivo tá bom. Tem pessoas que dizem que não precisa de igreja, não precisa de Deus, não precisa de ninguém. Tantos que falam, vou pro inferno mesmo. E tem gente que já decide logo que quer o inferno, e tem gente que diz assim, cara, quero. Você já pegou um desse que disse, não, eu quero ir pro inferno mesmo? Eu não falo que quer ir pro inferno, mas eu peguei um professor quando eu estava fazendo psicologia, que ele falou que a Bíblia era atrasada. Eu quis ficar com ele no final da aula. Posso ficar com o senhor no final da aula, a gente conversa? Ele, vamos! Aí ficou só eu e ele. E eu falei, o senhor prega sobre Cristo, professor. Aí ele, como assim? Aí quando ele dá aula sobre a história da filosofia moderna, aí ele falou assim, eu não prego a Bíblia, cara, isso é uma história que um homem contou, que escreveu. E eu falei para ele assim, o senhor prega sobre Cristo, porque o senhor fala, a data tem que ser antes de Cristo e depois de Cristo. Aí ele fala assim, não, mas isso aí é a matéria que eu tenho que dar. Ou seja, ele falou que o evangelho, a palavra é só para tolo, e quem crê é tolo também. Foi só isso. Uma forma mais agressiva que eu peguei alguém, foi dessa forma. E eu falei isso, professor, eu creio que um dia o senhor vai encontrar verdadeiramente aquilo que faz sentido para a sua vida e até aquilo que o senhor ensina. Pode não ser eu aqui agora, mas o senhor vai encontrar alguém. Um dia o senhor vai precisar, um dia o senhor vai cair em si. O senhor precisa de Jesus Cristo na sua vida. O único que vai completar o senhor agora. Fiquei amigo dele, a gente só conversava e ele não recebeu, mas eu sei que um dia ele vai lembrar de mim, dessa conversa no final da aula, só eu e ele. Mas até nisso, essa convicção para você evangelizar. Rapaz, se eu falar e passar uma vergonha, porque o cara era um mestre. Ele dá aula até na UNB, psicologia. O cara, ele sabe tudo sobre história, sobre evolução. Você tem coragem de sentar com um cara desse, confrontar? No final ele disse, gostei. Corajoso você. Só convicção. Eu sei o que eu carrego. Eu não preciso convencer você. Nunca vou tentar convencer você, professor, de nada. Porque eu sei o que eu carrego. Isso faz com que as pessoas falem assim, é doido. Isso é doido. Não dá para lutar na base da razão. Pois é. Não é? Até porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, isso não está querendo dizer que você não tenha argumento. Mas existem algumas batalhas que você não pode baixar para o nível da razão. Porque a razão humana não é suficiente. Né? Você precisa partir para a área espiritual mesmo. E por isso que eu não tenho medo. Eu vou. É o mestre doutor e você vem com ciência, eu vou com poder. Isso. Você me fez lembrar uma época que eu estava fazendo faculdade e tive que apresentar um trabalho e era para falar sobre religiões. E esse professor de sociologia, um crânio, camarada, sabia muito.
Ele chegou e falou assim, você vai falar Mas sobre... eles são. Você vai falar sobre os protestantes. E você vai se basear nesse sociólogo aqui, que é Florestan Fernandes. E o cara detonava com nós, os protestantes. Aí tudo que ele falava, na hora que eu fui dar o seminário, eu pegava respaldo bíblico e jogava. Ele está falando isso aqui, o que mais a Bíblia diz isso aqui, tal. Ele, você é um parou no meio da aula, você é um antissociólogo, você é teólogo. Eu falei assim, não, eu não sou teólogo, eu só estou te falando o que ele está falando está errado, baseado na Bíblia. Daí ele, você não passa na minha matéria. Eu falei assim, não, ele lascou. Eu lembrei. Aí eu fui no final da aula dele e falei assim, professor, o senhor pediu para mim fazer um estudo disso aí, eu tinha que fazer um estudo baseado no que os protestantes pensam também, até porque eu sou um. Daí ele falou assim, mas era para você dar a matéria, o que o livro estava dizendo. Daí eu falei assim, mas você quer que eu só fale aquilo dali? Ele falou assim, eu não quero que você... Olha o que ele falou para mim. Eu não quero que você negue sua fé. Eu não estou aqui para tirar a fé de ninguém. Eu só quero que você fale no seminário o que eu mandei você falar. Você quer uma outra oportunidade para falar só o que ele quer que fale? Eu falei assim, ó, eu vou falar tudo o que ele fala, mas eu vou trazer os mesmos respaldos. Porque se é para falar o que ele está falando, são dois pontos de vista. Não é legal o pessoal enxergar os dois pontos de vista? Pois é. Daí ele falou, foi conversando, no final eu consegui passar na matéria. Mas o que eu achei interessante, ele falou assim, eu não quero que você abra a mão da sua fé, eu só quero que você fale o que eu mandei você falar. Mas ali, para quem estava ouvindo, era tipo assim... Negando a minha fé. Negando a fé. Eu acho muito interessante que as pessoas acham que evangelizar é você botar uma Bíblia debaixo do braço e só falar de Bíblia. Ele não sabe sobre mundo, sobre senso comum, ele não sabe de nada. E quer que uma pessoa que é ateu pegue aquilo que ele está falando e ache legal. Você precisa saber. Você vai falar com um médico, você precisa pelo menos subir ao nível para que ele te escute. Vai falar com um cara que é professor de uma matéria sobre filosofia, você não pode ser alguém que fala que Jesus é maravilhoso. Ele não quer escutar essa historinha, já acabou. Eles estão querendo entrar e ver que você verdadeiramente tem convicção base. Atos capítulo 17, eu vejo o apóstolo Paulo no berço da filosofia moderna na Grécia. Imagine, Sócrates morreu 399 anos antes de Cristo. Ele estava num lugar que os caras, eles debatia conhecimento, e Paulo teve coragem de entrar no meio e pedir a palavra. Posso falar também? Aí todos ficaram em silêncio, vendo o que esse rapaz iria falar. Por quê? Porque ali todo mundo estava falando de conhecimento, e Paulo falando sobre o quê? Ressurreição. Eles falaram, a gente quer te ouvir. A Bíblia diz que muitas pessoas ouviram Paulo, acreditaram, outros não. Outros falaram, depois eu escuto você. Em outro momento. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto é que Paulo cita um poeta mundano. Ou seja, Paulo falando sobre Cristo, sobre reino, mas também conhecia sobre tudo. E a coragem, né? Porque não era um monte de leigo, era um monte de gente sabidinha na época, né? A reunião era dos sabidinhos. E ele vai para o meio dos sabidinhos e ele diz, eu tenho argumento aqui também. Bora lá. Não dá pra gente... E já começa puxando deles mesmo. A Júlia que fala muito isso, né? Não adianta você querer defender a Bíblia só com a Bíblia quando você vai se tratar contra pessoas. Isso é verdade. Você precisa ter outros respaldos. Porque se ele fala assim, eu não creio na Bíblia, acabou o argumento. Agora, se você pega e fala, mas essa pessoa diz isso, essa pessoa diz, e a Bíblia diz também. Aí a pessoa já começa a falar assim, opa. Eu esqueci a frase que Paulo cita, ele diz, como diz um dos vossos poetas, a todos da vida, alguma coisa assim que ele fala, uma frase, para fechar, se você vê que é o fechamento daquilo que ele estava pregando. Incrível isso. Ou seja, a gente precisa saber de tudo. A gente precisa ter conhecimento também para pregar, para evangelizar. Você não sabe quem é o próximo. Amanhã eu vou evangelizar alguém, eu não sei quem é essa pessoa. Essa pessoa pode saber a Bíblia só para mim confrontar. Acontece muito no evangelismo isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro da igreja, você vê a necessidade de evangelizar dentro da igreja também? Às vezes até porque tem muita gente enganada, esperando
crendo em um Deus que ele não leu. Você acha que necessário? Crendo não. Achando, né? Mas ele está crendo numa coisa que pediu e recebeu por quê? Porque pediu mal. Por que Eu gosto pediu de um mal? livro Porque do não irmão Reagan conhece. que ele fala sobre a conversão e o convencimento. Ele diz que tem muita gente convencida, mas que ainda não se converteu. Eu falo, não sei Eu se acho esse faz termo bem parte legal. desse termo. A coisa mais difícil é você convencer um convencido que ele não é convertido. Eita. É difícil. Porque tem muitas pessoas que estão na igreja, não querem mudar, acham que estão dentro, mas estão fora. Mas você convencer ela que ela está fora, dentro da igreja é uma afronta. Ainda mais quando você congrega no mesmo lugar. É. É o mais difícil a gente pregar na nossa igreja, muito fala, né? É muito difícil pregar, porque ninguém te conhece na outra. Por que é tão difícil? Porque lá é o único lugar onde todo mundo te conhece. A única forma que você evangeliza dentro da igreja é você sendo o que você prega lá fora. As pessoas vão ver você crescendo ali, ó, sendo verdade. Tendo uma família. Quando eu entro com minha esposa e meu filho no culto, eu estou pregando. Ali tem uma família referência. É a maior pregação. Você não fala, você tem que ser um marido bom, mas eu sendo um marido bom dentro da igreja, é o maior evangelismo. Lá No que fora, você entra, vê a igreja consegue ver um sorriso na sua esposa, Isso. o seu filho ali. Meu Deus, isso é muito forte. Não é? Esse é um testemunho É vivo tipo um ali, né? atestado, assim, olha, eu tenho vida com Deus. Porque você vai me falar que você tem vida com O que Deus, mas o legitima. seu evangelho não muda você. Você não está hoje melhor do que ontem. Se o seu evangelho não convence quem está do seu lado, que evangelho é esse? Eu sempre falo que se você... Eu prego muito fora, né? Mas o que legitima o meu chamado é... Você pergunta para minha esposa como ela está. É isso que legitima. Pergunta para minha esposa como ela está. É o que legitima, oficializa o que eu estou fazendo, é o que ela diz sobre mim. Porque ela me conhece. Exatamente. Você não me conhece. Existe até uma história, que deve ser uma alegoria, que o filho chega para a mãe e fala assim: mãe, vamos vir morar aqui na igreja? Assim, por quê, meu filho? Aqui meu pai é tão legal. Entendeu? Né? Por quê? Porque na igreja é uma coisa e em casa é outra. Ou seja, ele está evangelizando os filhos. Aquilo que ele recebe no culto, o pai destrói. Mas quando você é uma base dentro de uma igreja, quando você ministra, quando você entra de mão dada com sua esposa e seus filhos. Isso é um evangelismo. Isso é poderoso. Fortíssimo. Quando você entra com sua família. E você é uma referência de pai, de filho. Ricardo, isso me lembra a passagem de Jesus, quando trazem a mulher pega em adultério, porque ele é tão simples, tão simples. E eu imagino assim, quando ele sobe o olhar, assim, eu imagino que o olhar já fulminou a galera. Não precisava nem falar mais nada, né? Porque assim, você vê a verdade no olho, no porte. É assim que as pessoas vê a verdade, que ele é de jeito né? mesmo, No porte você não precisa falar. Não evangeliza falando dentro da igreja. Porque sua vida já faz isso. Ou seja, eu prego lá, você tem que ser... Eu muitas vezes eu prego. Você tem que ter fé. Tem que amar a Deus. Mas o que legitima mesmo isso que eu estou falando e pregando é minha família. Porque lá não tem como você se esconder. Família. Minha esposa. Como é que vocês... Pergunta para minha esposa como ela está. É pregação. Perguntar para sua filha: você quer casar com alguém parecido com seu pai? Ou teu filho, você quer casar com alguém parecido com a sua mãe? É uma forma de evangelismo poderosa. Isso aí já te colocar contra a parede se você estiver devendo alguma coisa. Eu gosto muito de um texto, acho que é Atos 17, que fala assim: Davi serviu a sua geração. Né? Servir a sua geração. Eu só tenho esta geração. Eu tenho este trabalho para fazer. E quando acabar, ou eu deixei um legado ou eu deixei um prejuízo. E mais ainda agora a responsabilidade da nossa geração com essa... Eu estava falando até com a Ana, a gente vindo, sobre você evangelizar através das redes sociais. Somente essa geração, nenhuma outra geração teve essa oportunidade que nós estamos tendo. Isso.
de você pode chegar a esse podcast lá na China. É. E eu imagino que quando Cristo fala, ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura da terra, é você não deixar o seu Instagram fechado. Eu tive que ser convencida, né? Aí pro Instagram, porque eu não queria. E aí a minha filha me disse, mamãe, você é uma voz. E o povo começou a dizer, você é uma voz, você é uma voz. Sim. Né? Hoje os resultados estão bem grandes. E eu estava conversando com o Ricardo hoje, que tem muito xingamento. Quando você decide, prega na rua. É a mesma porque você decide levar a palavra, aí é cheio. Não é comigo. Eu botei lá, agora faz o que você quiser com isso daí. Se servir, bem, se não servir. Eu sei o que eu estou entregando e sei o que estou fazendo. Não é só a gente que teve essa oportunidade. Uhum. Não tem mas ao mesmo tempo que você tem muito xingamento, é muito recadinho. Muita gente. E abençoada. Perguntando, olha, você pode me ajudar, você pode me ajudar, você pode me ajudar. E tantas coisas a gente pode ajudar. Né? Várias pessoas eu já pude ajudar. E algumas vezes eu falo, olha, vai ler esse livro, vai ler Bíblia, vai fazer isso. Quando, né, algumas direções até que Deus nos inspira. Mas é o que você está falando. Ou eu sou crente em todo lugar, ou eu simplesmente ainda não sou. Não dá para ser crente aqui e não ser crente lá no Instagram. Meio crente, eu sou meio crente. Ou sou em todo lugar, ou eu preciso me converter. Não tem como você nascer meio crente novo. É morno. E morno é vomitado. É por isso que ele fala, não sei se eu sou... É porque você não tem certeza que você não é. As pessoas elas sabem. Todos sabem, até aquele que não crê sabe. Baseado em qual evidência você tem certeza da sua salvação? Baseado na vida que você está vivendo. Olhe para trás que você vai ver o que vai vir para frente. A sua vida legitima o endereço da sua salvação. Não é porque eu falo pela fé. É porque a vida que você está vivendo é a verdade de onde você vai passar a eternidade. Então, eu sempre levo no evangelismo convicção. Se Deus quiser, não levo isso. Bota na mão de Deus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eis que agora toda autoridade toma para você. A vida que você está vivendo, a culpa é sua. O nível de fé que você está andando, a responsabilidade é sua. Romanos 12, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Não embriagueis com vinho, mais enchei-vos. Ele está sempre jogando para a gente a responsabilidade. Tem uma frase que eu vou colocar no Instagram nos próximos dias aí, que eu amo, que diz assim, a sua vida é resultado da sua oração ou da falta dela. É isso mesmo. Se você quiser ficar só com essa frase no podcast, já pode. Cara, que papo fantástico. Que delícia. Você é o segundo evangelista, né, galera? A gente já trouxe um outro evangelista. Que benção. A gente não trouxe ainda um profeta, pelo menos não. Trouxe o pastor Humberto. É o pastor Humberto. É porque fala pastor, daí a gente... Mas é que é o pastor Humberto. É profeta também. O pastor Sérgio, o apóstolo Sérgio também é um pouquinho profeta, não é não? Mas quando você conhece o título apóstolo... Aí trouxe a Mísia. A Mísia, se você quiser ouvir um profeta, ouça aí pastor Humberto Albuquerque, que está aqui. E ouça a Mísia Elian, que também está aqui. Topíssima também. Cara, a gente quer te agradecer pelo privilégio de a gente ouvir. A gente foi edificado. Muito! Que honra estar aqui. A gente foi, assim, tomou um banho de fé, de ousadia. De responsabilidade também. Que venham as pessoas que precisam ouvir o evangelho através de mim. Amém. Né? Amém. Porque é isso que Deus quer. Deus só quer, assim, tu quer? Vou te dar a oportunidade. Né? Já teve casos de eu e aquilo, a gente está vendo material de construção e chega um amigo pra gente e fala assim, eu não sei, quando eu vi eu já tinha falado, você agora tem que sustentar. Porque veio uma ousadia na hora, Ele falou assim, depois do Covid minha vida nunca mais se tornou a mesma, você lembra? Lembro. Eu falei, você quer que eu ore por você aqui agora? Para sua saúde ser restaurada? Ele ficou até meio assim, tipo, aqui? No meio de um shopping ele falou assim, é aqui. Se quer. Eu peguei, orei e tudo tal, falei assim, sarado e curado. Então, assim, essas coisas que Deus quer ver da gente. Tem hora que você vai precisar pegar o evangelho, mas tem hora que você vai ter que ministrar uma cura, você vai ter que trazer uma palavra que a pessoa precisa ouvir,
Você só precisa estar pronto e disponível, é a Isso. palavra, né? Disponível e tendo a convicção que ele vai fazer. Exatamente. Vou evangelizar não porque eu vou evangelizar, é porque Deus quer fazer ali onde você está indo. Nós somos uma voz. É. Não tem como uma voz profética ficar calada numa geração onde as pessoas estão morrendo porque elas não estão ouvindo o verdadeiro evangelho. Eu acho legal a sua indignação por... Não é indignação, essa sede por ganhar vidas. O que você tem nessa sede por ganhar vidas, eu tenho de orar por pessoas doentes. Engraçado isso, e como Deus Incrível. vai colocando características em cada pessoa, porque eu não me conformo com a doença. E eu até perguntei para o apóstolo, né? Eu falei assim, como é que acontece, às vezes, eu sabia que se eu orar por uma pessoa, ela vai ser curada, e às vezes eu estou sentindo dor, eu oro por mim e não passa. Ele falou assim, porque o dom é para você servir as pessoas. Pode até acontecer de você ser abençoado naquela sua oração. Mas o dom é para você servir as pessoas. É por isso que ele falou, você quer descobrir o seu chamado? Sirva uma pessoa. Exatamente. Vai atrás da pessoa que você vai evidenciar aquilo que pulsa no seu coração. A gente fala assim, me ensina, como é que eu aprendo a pregar? Pregando. Como é que eu aprendo a evangelizar? Vai atrás de alguém, evangelizando. Como é que eu expulso um demônio? Vai primeiro pessoa que estiver endemoniada, vai para cima. A primeira vez que eu fui expulsar um demônio, eu fiquei de 6h30 a 9h40 expulsando um demônio de uma mulher. Mas é a primeira vez na minha vida que eu fui expulsar um demônio. Eu não sabia como é que expulsava um demônio. Mas como é que eu aprendi? Expulsando. Como é que você prega? Aprende a pregar? Pregando. Escondido, ninguém vai ser usado. É porque perdeu. Próximo. É desse Eu jeito tenho que estar mesmo. disponível. Tempo, fora de tempo. Amém. Evangelista, pastor também? Pastor Evangelista, pastor Ricardo. Presente de Deus aqui no podcast Muito hoje. bom. Você tem certeza que pessoas vão ver isso aqui? Cada pergunta que você fez aqui vai tocar lá no mais íntimo deles. Assim, quem contou minha vida para ele? Porque Deus faz dessas coisas, né? Faz. E a gente quer te agradecer pelo privilégio de ter você aqui. Tenho certeza que, assim como a gente tem sido abençoado, pessoas vão ouvir esse podcast e vão ter muitos cortes bons aqui. Eu que agradeço. Legal. Alcançar pessoas, Vamos né, alcançar gato? muita gente através da sua vida. Amém. Muito obrigado. E pela sua paixão. Isso aí é que Amém. a Lindo sua demais. paixão por vidas é o que te atrai a ganhar mais vidas. Muito lindo. Amém. Eu quero agradecer. Eu reconheço a unção que vocês carregam. Amém. E eu falei para Ana Cleide, o meu sonho é estar ali, porque eu amo assistir o podcast. Legal. E gosto muito, desde a da época do Rema, que ela me deu aula, eu fiquei apaixonado pela palavra, pelo Rema, por tudo aquilo que a palavra de Deus nos expõe, né? Então, estar aqui hoje de novo com vocês é uma honra e estou muito grato. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria que nessa câmera aqui você deixasse suas considerações finais, dizer onde é que o pessoal pode te encontrar, os seus contatos, seu Instagram, para eles terem mais de você. Meu Instagram é Ricardo Carvalho Lim, sou lá da Vila Planalto, e se você quiser meu telefone pregar o evangelho, né, em alguns lugares, 619-9265-2949. Uau! Gente, a gente está ficando por aqui. Nós somos o Lumen Podcast. Isso. Você nos encontra também no Instagram, @lumen.podcast. Tá cheio de material bom aqui pelo YouTube. Você pode navegar por aí, que tem muita coisa boa. Tem sobre todos os temas, né, Gato? Sobre família, sobre vida devocional. Pode passear aqui no nosso Instagram. E tem muita gente boa ainda que vai aparecer por aqui. Muito, muito obrigada. Foi uma honra te receber, redes. Ricardo. Minhas redes são @keila.vilasboas. @rickvilas. Se inscreve no nosso canal, manda esse podcast para um monte de gente aí, porque tem muita gente que precisa ouvir o que foi falado aqui. Seja você um canal para divulgar, não o podcast, mas a palavra de Deus Amém. que está sendo trazida nesse lugar. Um abraço para você, é um privilégio entrar na sua casa. E nessas câmeras centrais aqui, a gente se despede. Seja abençoada na leitura da palavra. Na prática. Você vai ser um instrumento de Deus na hora que você abrir a boca e começar a falar de Jesus. Amém.
Você é um evangelista, deixa o evangelista que está aí dentro fluir. Quer saber mais informações? Olha as redes sociais dele e aprenda mais um pouco com ele. Mas a gente se despede, a gente fica por aqui. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau. Tchau.